O Brasil ganhou, porém não convenceu mais uma vez um jogo muito fraco da seleção do Dorival Júnior. Hoje nesse vídeo iremos falar um pouquinho mais sobre a vitória do Brasil 2-1 para cima da Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo, jogo esse que ocorreu ontem, na quinta-feira. E é claro que antes de mais nada eu peço o seu like, sua inscrição e seu compartilhamento caso você tenha gostado do conteúdo. Para me ajudar, a gente está em busca dos 1000 inscritos aqui no canal, realmente estamos crescendo cada vez mais, então eu peço sua ajuda. Então sem delongas, bora lá analisar essa partida do Brasil contra a Colômbia. Bem, eu acho que todo mundo sabia o quão difícil era esse jogo para o Brasil. A Colômbia tinha um baita time, porém a vitória era muito importante. A gente começou a rodada em quinto, porém com a vitória do Paraguai para cima do Chile a gente caiu para sexto quando o jogo do Brasil realmente começou. Ou seja, a gente tinha que ganhar de uma forma ou de outra. E parecia que ontem seria tudo diferente do que a gente estava acostumado a ver. Parecia que a seleção ia ser muito boa. Porque, cara, o Brasil começou ligado no 220. Começou com uma pressão muito forte e uma vontade de vencer. Tanto é que a gente não demorou para abrir o placar. Logo aos 5 minutos, o Rafinha, que pra mim é o melhor do mundo. Eu tinha aquela dúvida entre Rafinha e Salah, mas depois do que aconteceu na Champions League, enfim. O Rafinha pra mim tá em primeiro lugar. O Rafinha achou um lindo passe pro Vinícius Júnior, que daí ele saiu disparado e foi derrubado, se eu não me engano, pelo Munhoz, e com isso penalidade para o Brasil. Pênalti esse que o jogador do Barcelona, o Rafinha, foi pra bola e deslocou o goleiro, que bateu com muita segurança. Pra mim o Rafinha é o batedor oficial do Brasil, né? Lembrando que o último pênalti que o Vinícius Júnior cobrou pelo Brasil, ele perdeu, que foi lá contra a Venezuela. Mas enfim, Rafinha foi lá, cobrou sem titubear e fez 1-0 Brasil. Mas daí você deve pensar, pô, agora é só manter esse nível que a gente começou a partida que a gente vai golear fácil a Colômbia. Mas isso não aconteceu. O Brasil, muito pelo contrário, ele diminuiu o nível e a Colômbia aos poucos foi gostando da partida. Pra ser bem sincero, o primeiro tempo, tirando esse gol, foi um completo desastre para a seleção brasileira, porque tivemos dois jogadores fundamentais suspensos para a partida contra a Argentina, o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, que estavam pendurados, receberam mais um amarelo e com isso não vão jogar, e também o Gerson, que estava cada vez mais assumindo esse papel de volante pela seleção, se lesionou, torçamos para não ser nada grave, mas enfim, teve que sair e não vai enfrentar a Argentina com certeza. E quem entrou no lugar do Gerson foi o Joelinton, então boa parte do jogo ficamos na dupla de volantes ali, a dupla do Newcastle, Bruno Guimarães e o Joelinton. Mas sejam bem sinceros, que o Joelinton jogou contra o Liverpool na final da Carabao Cup, né, no final de semana, e não jogou hoje pela seleção. E tanto é que o gol da Colômbia nasce num erro do Joelinton. A Colômbia já vinha crescendo um pouco na partida, porém não estava incomodando tanto o Alisson, mas dava para ver que estavam fornecendo uma pressão muito forte no Brasil. E não demoraram para essa pressão surgir efeito. Aos 41 minutos, já no finalzinho da primeira etapa, o Brasil tentou afastar, tocaram pro Joelinton e o meio-campista do Newcastle vacilou. A Colômbia roubou a bola, aí rolaram pro Luiz Dias, que cortou, trouxe para a direita e colocou no cantinho, fazendo o 1-1. O Luiz Dias tá sendo um caso impressionante. Ele é um leão na seleção e não tá jogando nada no Liverpool. É impressionante, eu fico louco com isso. Mas enfim, Luiz Dias, 1-1, Colômbia e Brasil. E no segundo tempo, o Brasil até melhorou um pouco, mas é aquilo. Não era tão difícil assim melhorar do que foi o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi um desastre. Mas é aquilo, o Brasil não tava conseguindo incomodar o goleiro da Colômbia. Pra você ter noção, o lance mais impactante assim do segundo tempo, até o gol, é claro que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, foi o encontrão, né? Foi o choque entre o Alisson e o Sanches, o zagueiro da Colômbia. Lance esse que na hora deu até um medo, né? O Sanches caiu desacordado, o Alisson teve um machucado na cabeça, mas enfim, graças a Deus, os dois estão bem, mas eles tiveram que sair, obviamente, né? Daí colocou aquele protocolo de... Aí trocou o zagueiro da Colômbia, o Bento entrou no gol, mas enfim, até ali só isso foi de impactante no jogo. O Brasil não estava conseguindo fazer nada, e foi justamente graças a esse choque de cabeça que o jogo ficou parado por muito tempo, né? Obviamente, para ter todo o atendimento, né? Que é um caso delicado, né? O encontro de cabeça sempre tem que ter uma maior atenção. Enfim, a gente ficou 7 minutos parado. E com isso, o juiz teve que acrescentar nos acréscimos. Então tivemos 10 minutos de acréscimos. E foi justamente nesse tempo a mais que o Brasil conseguiu fazer o gol da vitória. Aos 99 minutos, sim, aos 99 minutos, o Vinícius Júnior, que estava fazendo uma partida mais uma vez discreta, vamos ser bem sinceros. Mas daí surgiu o brilho. Ele brilhou. Ele chutou de fora da área, contou com a sorte de desviar no zagueiro da Colômbia, colocou mais no cantinho ainda a bola e daí matou o goleirão, fazendo assim o gol da vitória do Brasil. 2-1, vitória essa fundamental, porque agora o Brasil chega a 21 pontos, estando em segundo nas eliminatórias. Óbvio que pode ser ultrapassado pelo Uruguai, caso vença a Argentina, mas pelo menos ali em terceiro a gente termina a rodada, não sei, dependendo do Equador, tem que analisar ainda. Mas enfim, foi uma vitória fundamental. Mas essa vitória não pode mascarar a má atuação do
Brasil. Foi mais um jogo muito ruim. E principalmente alguns pontos que eu tenho que destacar. O João Pedro teve sua estreia, né? Tipo, como titular da seleção, e pra mim foi mal. O João Pedro, tipo, ele não recebeu tanta bola assim, mas também não foi bem quando recebeu. O Wesley foi muito bem quando entrou no lugar do Wanderson. O Wanderson, sei lá, pra mim, tipo, foi ok, mas o Wesley deu uma mudada no jogo ali no lado direito, merece mais oportunidades. Eu fico triste pelo Estevão e pelo Endrick, né, porque são dois jovens talentosíssimos, mas que é duro colocar nessa situação, né? Vai colocar os moleques na fogueira? É duro, eu entendo o Dorival, ele aposta nos jogadores mais casca-grossa, que tem mais experiência, e acaba meio que deixando eles de lado. É duro isso, né? Enfim, a seleção, mais uma vez, não foi bem, eu acho que, tipo, não teve nenhum destaque, assim, nem o Rafinha, pra falar bem a verdade. O Rafinha começou muito bem, mas depois ficou meio sumido do jogo. O Rodrigo também abaixo, Bruno Guimarães, até o próprio Vinícius Júnior, que apesar do gol, fez uma partida discreta. Enfim, o Brasil tem muita coisa pra melhorar, mas é aquilo, pelo menos conseguiu a vitória. Eu não vou ser também o chato de falar assim, só de reclamar. A vitória tá de ótimo tamanho, que bom que a gente venceu. Agora é tentar trabalhar o máximo que der pra tentar alguma coisa lá na Argentina. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, é claro, né? Comenta aí o que você achou desse jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, e se você gostou, eu peço sua inscrição, seu like, seu compartilhamento para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e venham aqui assistir o canal também. É isso, até o próximo vídeo que eu vou trazer o pós-jogo contra a Argentina, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer até lá. Falou e fui, até a próxima.